E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Olá! Se você curte análises que vão um pouco além da superfície, já sabe, né? Aproveita e se inscreve aí no nosso canal para não perder os próximos temas. Isso aí. Hoje, a gente vai tentar entender uma coisa que parece simples, mas, nossa, não é. A verdadeira distância entre 1 milhão e 1 bilhão. Pois é. A gente ouve milionário, bilionário, e a nossa cabeça meio que coloca tudo no mesmo balaio, sabe? Como se fossem vizinhos. Exatamente. Como se fosse só um degrauzinho a mais. Mas a realidade é completamente outra. É outra. E se a gente dissesse que a distância entre eles é talvez maior do que a distância de quem não tem nada pro milionário? Esse é o ponto central. O problema é que a nossa cabeça, ela não foi feita para processar números tão absurdamente grandes. A gente pensa de forma linear. Isso. Tipo, 2 é o dobro de 1, 10 é o dobro de 5. Essa lógica funciona no dia a dia. Mas quando falamos de grande acumulação de riqueza, essa lógica simplesmente quebra. Não é linear, é exponencial. Uma curva que sobe de um jeito que a gente não consegue nem visualizar direito. Exato! E para nos ajudar a navegar nisso, a gente vai usar um artigo ótimo do jornal Alfredo Wagner Online. O nome é A Arquitetura da Desigualdade. Um nome bem sugestivo. Muito. O autor propõe uma coisa que, para mim, mudou tudo. Ele fala para a gente esquecer a ideia de uma escada e pensar numa pirâmide. Uhum. Mas não qualquer pirâmide. Uma com uma base, assim, gigantesca e um topo tão fino, mas tão fino, que é quase uma agulha. É uma imagem poderosa. E o gatilho para essa discussão toda, segundo o texto, foi aquele fascínio com a mega da virada, né? Sim. Que deu mais de R$1 bilhão. Fez todo mundo sonhar em ser bilionário, sem a menor ideia do que esse número significa de verdade. O que eu acho fascinante nessa imagem da pirâmide é que ela nos força a enxergar os vãos, os espaços vazios. Os abismos. Isso, os abismos entre os andares. E é explorando esses abismos, de cima para baixo, que a gente começa a entender não só a economia, mas as diferentes realidades que coexistem no mesmo planeta. Ok, então vamos começar essa descida, ou melhor, essa análise pelo topo absoluto, a pontinha da agulha. Primeiro degrau, os bilionários. O clube mais exclusivo do mundo. Pessoas com um patrimônio acima de US$1 bilhão. Quantas pessoas a gente imagina que fazem parte desse clube? A gente ouve tanto falar deles que parece um grupo até grande, né? Mas o artigo traz um número, são cerca de 2.600 pessoas. Peraí, 2.600. No mundo inteiro. Isso é menos gente do que cabe num teatro médio aqui em São Paulo. É um número que dá para visualizar. E isso representa, segundo os cálculos do artigo, 0,00003% da população mundial. Nossa, é muito pouco. A proporção que eles usam é de arrepiar. Para cada bilionário, existem mais ou menos 3 milhões de outros adultos no planeta. É quase um erro estatístico. E aqui a gente precisa ser claro, né? Ter tanto dinheiro não é só sobre iates e ilhas particulares. Não mesmo. Esse nível de riqueza se traduz diretamente em poder e influência. É a capacidade de influenciar governos, mudar rumos de indústrias, financiar campanhas. Ou mudar o debate público com fundações, né? Exato, o artigo destaca isso. As decisões de uma única pessoa nesse patamar podem, pro bem ou pro mal, impactar a vida de milhões. O tamanho do impacto é tão desproporcional quanto da riqueza. Certo. Agora, se a gente desce um pouquinho dessa agulha, a gente encontra o que o artigo chama de super ricos. Ele divide em 2 degraus. Os multimilionários e os meros milionários. Isso. Vamos juntar os dois. Os multimilionários, com patrimônio entre 10 e 999 milhões de dólares, e os milionários, a partir de 1 milhão. Juntando tudo, a gente chega num número bem maior. Cerca de 120 milhões de pessoas. Parece bastante, mas ainda é, menos de 1% da população mundial. Exato. E aqui está o ponto crucial que o texto ressalta. Mesmo esse grupo, o famoso 1%, que para o resto do mundo já é o topo... Para 99% da humanidade, né? Isso. Mesmo eles estão a uma distância absurda daquele
pico da agulha, a comparação com o artigo faz é ótima. Para cada bilionário lá no topo, existem uns 20 a 25 mil milionários e multimilionários. 25 mil para um. Eles vivem numa realidade de privilégio extremo, mas financeiramente eles olham para o bilionário como alguém que está em outra galáxia. Ou seja, a distância do milionário para o bilionário é muito maior do que a distância de alguém com, sei lá, 100 mil reais para o milionário. É isso que a nossa intuição não pega. A gente acha que é só mais um passo, mas é um salto quântico. É um salto quântico. E esses 3 primeiros degraus, que mal chegam a 1% da humanidade, formam o topo isolado da pirâmide. Um topo que é sustentado por uma base que é imensamente maior. Ok, então falamos do topo, que é quase um pontinho no mapa. Mas e o resto? O que sustenta essa pirâmide? Quando a gente desce para o 4º degrau, a escala ela muda completamente. É a chamada classe média global. E como o artigo define esse grupo? Como quem tem um patrimônio entre 10 mil e 1 milhão de dólares. Ah, ok. E aqui os números explodem, né? Explodem. A gente não está mais falando de milhares, Não. A gente está falando de... 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Nossa! Aqui está a maior parte dos profissionais liberais, pequenos empresários, funcionários públicos. Gente que, em muitos lugares, tem uma vida confortável. Mas é uma vida definida pela palavra gerenciamento, né? Exato. Gerenciar dívida, financiamento, a escola dos filhos, a poupança. Exato. E a proporção com o topo muda de novo. O artigo calcula que, para cada bilionário, existem mais de 400 mil pessoas nesse grupo. 400 mil para um? E a turma que está como a maioria de nós, tentando equilibrar as contas, buscando segurança. E é importante a gente parar um pouco aqui. Porque abaixo dessa classe média, a base da pirâmide se alarga de um jeito que desafia a nossa compreensão. Sim. A gente chega no 5º degrau, onde está a maior parte da humanidade. Os trabalhadores de baixa renda. Definidos no artigo como quem tem um patrimônio total de até 10 mil dólares, isso incluindo uma casa simples, uma moto, talvez uma pequena poupança. E a população nesse degrau é de? Mais de 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões. Metade do planeta. É um número que a gente nem consegue processar direito. São os trabalhadores da agricultura, da construção, do comércio. É a força motriz que literalmente move o mundo. E a estatística para esse nível é, talvez, a mais poderosa de todas. Para cada bilionário no topo, o artigo aponta que existe 1,5 milhão de pessoas nesse degrau. 1,5 milhão. Pensa nisso por um segundo. É a mão de obra que constrói os prédios, colhe a comida, fabrica os celulares que a gente usa. Mas que vive numa realidade onde acumular um trocado é uma luta constante. Muitas vezes uma impossibilidade. A ideia de investir ou juntar dinheiro para essas pessoas, não faz parte do vocabulário diário. A lógica é outra. É a da sobrevivência. Fazer o salário chegar até o fim do mês. E, infelizmente, a pirâmide não acaba aí. Ainda tem a fundação de tudo, o 6º degrau. O patrimônio zero ou negativo. Centenas de milhões de pessoas que devem mais do que possuem. O artigo descreve bem essa realidade. São pessoas presas em ciclos de dívida, juros, subsistência. E não é sobre preguiça ou falta de esforço, né? Longe disso. Muitas vezes trabalham mais e em condições piores que qualquer um nos degraus de cima. Mas o sistema é construído de um jeito que qualquer imprevisto, uma doença, perder o emprego... Não é um problema, é uma catástrofe. Exato. Não existe rede de segurança. Para esse grupo, o conceito de patrimônio é quase ficção científica. Certo. Depois de ver essa estrutura toda, essa pirâmide, a pergunta que fica é: por que é tão difícil enxergar isso? O artigo aponta para o que chama de a maior armadilha mental. A nossa tendência de pensar linearmente. Exatamente. Eu confesso que, para mim, a diferença entre milhão e bilhão sempre foi abstrata. É 1000 vezes mais. Mas o que isso significa na prática? É uma diferença de escala que o dinheiro por si só não consegue explicar. A gente precisa de outra medida. E é aqui que o artigo nos dá uma ferramenta, uma analogia que é demolidora. É genial. Ele nos convida a esquecer o dinheiro e pensar em algo que todo mundo tem igual:
o tempo. Uhum. O artigo propõe um exercício. Imagina contar segundo por segundo até 1 milhão, sem parar para nada. Levaria uns 11 dias e meio. 11 dias é bastante tempo, mas é imaginável. É tipo tirar umas férias curtas. Exato. Agora vem a pergunta de $1 bilhão, literalmente. E se fosse para contar até 1 bilhão? 1 segundo de cada vez. Quanto tempo levaria? 11 meses? 1 ano? 2? A resposta quebra a nossa lógica. Totalmente. Levaria aproximadamente 31 anos. 31 anos. Não, eu não errei. Eu mesmo tive que ler essa parte 2 vezes. De um lado, 11 dias, do outro, a vida produtiva inteira de uma pessoa. Nossa! Essa é a dimensão real do abismo. Não é um degrau. É um universo de distância. Fato em algo que a gente entende de forma visceral, sabe? O tempo. Sim. De repente, a diferença exponencial se torna concreta, quase física. Não é só ter mais zeros na conta, é operar numa escala de tempo e de possibilidades que é fundamentalmente diferente. É outra qualidade de existência. E para martelar a ideia de vez, o artigo finaliza o raciocínio com uma frase que me marcou. Ele diz mais ou menos assim: pense dessa forma, um bilionário não é apenas 1000 vezes mais rico que um milionário. Ele é 1000 vezes mais rico que alguém que já pertence a 1% mais rico do mundo. Isso muda tudo. O milionário, que para 99% das pessoas é o topo do topo, é na verdade a base da montanha para o bilionário. E essa é a essência da arquitetura da desigualdade. Não é uma subida suave, são platôs separados por penhascos. E o que o artigo sugere de forma muito inteligente é que cada platô, cada degrau, opera sob lógicas completamente diferentes. Então, se a gente for amarrar as ideias principais, fica claro que, primeiro, a riqueza não cresce em linha reta, mas em saltos exponenciais. Segundo, que o topo da pirâmide é uma agulha fina, um grupo minúsculo. Sustentado por um oceano de pessoas na base. E terceiro, que a nossa intuição nos engana feio sobre a distância real entre esses andares. Com certeza. E tem uma reflexão final no artigo que eu acho que vale a pena aprofundar. Ele argumenta que, para além dos números, essa escala define realidades distintas, quase universos paralelos. Como assim? Cada degrau da pirâmide desenvolve sua própria linguagem, com seus próprios medos, ambições, estratégias. A linguagem de quem tem patrimônio negativo é a da sobrevivência diária, né? O preço do gás, a conta de luz. O prato de comida. Exato. A linguagem da classe média é do gerenciamento. A prestação do carro, a mensalidade da escola, o plano de saúde. Faz sentido. E a linguagem do topo, qual seria? É a linguagem da preservação de capital em escala geracional e do exercício da influência. As preocupações não são pagar as contas, mas sim legislação tributária internacional, alocação de ativos globais, filantropia estratégica. São códigos completamente diferentes. Tão diferentes que a comunicação entre os degraus se torna quase impossível. Eles coexistem, mas não se compreendem. É por isso que, como o artigo menciona, uma mudança brusca de renda, como ganhar na loteria, muitas vezes termina em desastre. É verdade. A pessoa recebe o dinheiro, mas não aprende a linguagem daquele novo universo a tempo. Isso é muito poderoso. Entender essa arquitetura, então, não é só sobre economia. É sobre entender por que uma solução que parece óbvia para um grupo pode ser irrelevante ou até prejudicial para outro. Exatamente. É entender que condições materiais diferentes criam visões de mundo diferentes e que talvez o maior desafio seja construir pontes entre essas linguagens, sabe? Entre esses universos que hoje parecem não se tocar. O que nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve, inspirada diretamente nessa ideia. Manda aí. Fica para pensar. Se cada degrau dessa pirâmide tem sua própria linguagem, como as decisões tomadas lá no topo, numa linguagem de abundância quase infinita, são traduzidas e sentidas aqui na base, onde a linguagem é a da sobrevivência diária? Uma ótima pergunta. Gostou desta análise? Para mais conteúdo que aprofunda os temas que importam, siga o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Valeu, pessoal! Até a próxima!